Vamos em frente aqui para a última questão desse nosso primeiro bloco, né, de questões de banco de dados, ainda agora no TCE, né, mas agora no TCE de Santa Catarina. O que diz aí a questão? Com relação ao banco de dados relacionais, julgue o item a seguir. Em banco de dados relacionais, as tabelas, elas compartilham um elemento de dados em comum, podem ser combinadas para representar dados ou apresentar dados solicitados pelo usuário. Então veja só o que ele está falando nessa questão. Essa questão ela puxa para a gente um conceito que a gente chama de junção, certo? E o que a junção permite a gente fazer? A gente tem duas relações, certo? Imagina que essas duas relações ela tenha um atributozinho em comum aqui, por exemplo, o CPF. Certo? CPF é um atributo, não necessariamente precisa ter o mesmo nome, mas eles precisam operar sobre o mesmo domínio. Ou seja, aqui pode ser o CPF do empregador, aqui ser o CPF do funcionário, mas são CPFs válidos, né? São CPFs consistentes. E aí o que acontece? Você pode pegar os valores desse CPF e usar os valores desse CPF para combinar os dados das duas relações. É justamente isso que ele está dizendo. Você vai usar a operação de junção, que pode ser uma junção natural, quando você vai ter os mesmos nomes para os atributos. Você pode ter uma junção que você usa a cláusula ON. Quando você não tem o mesmo nome, você tem que dizer quais são os atributos que vão ser comparados. Então, por exemplo, o CPF do empregador ele tem que ser igual ao CPF do funcionário. Então, veja que você tem dois atributos diferentes, você está comparando. Ou você pode usar aí a cláusula using, né? E aí na cláusula using você vai ter atributos com o mesmo nome, mas você precisa dizer quais são os atributos que têm o mesmo nome que você vai usar na junção. Porque você pode ter, vamos supor, duas tabelas com vários atributos com o mesmo nome, e na realidade você só quer usar, por exemplo, os atributos x e y. Então você diz aqui, ó, eu vou usar apenas os atributos x e y, eu não quero considerar o atributo CPF, certo? Então, são aqui o que a gente chama de condição de junção, tá? Então a gente apresentou aqui um bônusinho dessa nossa questão, as condições de junção, tá? Então beleza, né? Temos aí essa questão. Agora vamos voltar para o enunciado, que está correto, né? Olha só, em um banco de dados relacionais, as tabelas que compartilham um elemento de dados em comum podem ser combinadas para representar dados solicitados pelo usuário. Ou seja, o usuário pode combinar, juntar esses dados e apresentar os elementos integrados, né? Como se eu pegasse lá a tabela que a gente falou, funcionário, a gente tem a outra tabela, departamento, e aí eu posso pegar os dados a respeito de cada um dos departamentos, né? Na tabela funcionário eu só tenho o ID do departamento, mas eu posso fazer uma operação de junção e colocar no meu resultado todas as colunas da tabela departamento, e a associação vai ser feita justamente pela coluna departamento. Quando você encontrar o valor válido, por exemplo, aqui você teria o departamento 1, que seria de RH, que está localizado em Brasília, que tem tal descrição, então isso aqui viria para as colunas departamento da tabela de resultado. Então, a ideia dessa funcionalidade, quando você tem essas colunas em comum, é justamente agregar informação no resultado e trazer esse resultado aí para o usuário, beleza? Então, temos aqui uma questão correta.